o apoio da Trinca Pet, distribuidora Seta, marca recomendada por veterinários. Fala pessoal do canal, tudo bom? Mendonça com vocês mais uma vez. Esse vídeo para trazer, apresentar para vocês, trazer aqui algumas informações desse profissional espetacular que está aqui, amigo Felipe Silva, veterinário. Você que mora no Rio de Janeiro, que precisa de uma assessoria, né? Precisa de uma assessoria para o seu plantel. Eu quero apresentar para vocês aqui o nosso amigo veterinário Felipe Silva. É um cara espetacular. Ó, Criatório Beira do Rio, Criatório Rio da Prata, Criatório Carlos Eduardo já estão em fechamento com ele, fazendo assessoria. Eu pude aprender muito conversando com o Felipe e eu trago esse vídeo aqui até por uma questão de honra, né? Por estar conhecendo o Felipe, recebê-lo aqui na nossa casa e bater aí um papo com vocês. Antes de fazer algumas perguntas, Felipe, você apresenta o pessoal, fala aí sobre você um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Felipe Silva, né? Eu sou médico veterinário, pós-graduado em clínica médica cirúrgica de aves, né? De animais em geral, silvestres e exóticos. Acabo trabalhando mais com a parte de aves, sou criador desde criança, né? Registrado também no CISPAS, tenho lá minha criação, nunca deixei de criar e criei o canal aí também para poder compartilhar um pouquinho o conhecimento que eu tenho, fora a formação também, que o público, né, aí dos passarinheiros é muito carente em informação de qualidade, né? Então a gente está já dando suporte aí para os criadores, explicando um pouco mais. Mesmo criadores antigos e grandes, né, a gente está sempre orientando em algo a mais ali para poder melhorar a criação. Excelente, excelente. E esse é o diferencial, pessoal, né? O diferencial de ter um profissional da área também criador, não é? Então ele reproduz curiós, né? E sabe o que a gente passa, né? No dia a dia, sabe muito bem o que o criador, o que você passa. Então você tem um profissional da qualidade do Dr. Felipe e sendo também criador de aves, é um diferencial tremendo. Felipe, eu falo pro pessoal, né, a importância, Felipe, que você corroborar isso aí, que eu sempre converso algumas coisas com o pessoal do canal e muitas vezes, eu tenho que pegar um livro de um técnico para mostrar que o que eu estou falando não é o Mendonça que está inventando. Não é? Porque a grande maioria dos profissionais da área realmente concordam com isso. E eu falo para o pessoal, nenhum canal, nem o meu, eu falo isso, no meu canal, seja qual for o canal, ele não substitui a visita de um técnico no criador. Não substitui, porque você pegar uma ave na mão, fazer a pesagem, a dosagem correta da medicação, né? O olhar ali do técnico, do veterinário, dentro da sua sala de criação, não substitui nenhuma dica do canal, não é verdade? A gente tenta sempre passar para vocês o que precisa avaliar nas aves, o que a gente precisa utilizar ali de meios para fechar um diagnóstico. A gente nunca preconiza fazer um tratamento, né, sem você ter o diagnóstico do porquê que você está fazendo aquilo. Mendonça trabalha bastante com a homeopatia, né? A gente tem conversado também sobre isso. Uhum. E você, quando faz a homeopatia, também tem um fim, né? Então a homeopatia ela vai melhorar a imunidade do animal para poder enfrentar aquele problema. Então sempre que você vai dar um medicamento para o animal, você tem que se perguntar o porquê que está dando aquele medicamento, qual é a ação que ele vai ter, por que você está dando, o que você quer combater utilizando ele. A imunidade que você vai aumentar no animal, visando qual ponto. Tem que ter um critério para avaliar, porque para a gente fechar um diagnóstico, né, como profissional, avaliando, eu preciso fazer um exame físico, clínico do animal e também, sempre que necessário, os exames laboratoriais. Mesmo pegando o passarinho na mão e olhando,
A gente não consegue muitas vezes fechar um diagnóstico porque os sinais clínicos são muito inespecíficos. A pessoa chega para a gente e pergunta um remédio para o passarinho que está rouco, né, que está com um sintoma respiratório ali, com abrindo e fechando o bico, né, de batedeira, o pessoal chama. Ah, meu passarinho está com oveira arriada. Aí você vai tentando entender o porquê, né, fala que é ácaro de traqueia. Muitas das vezes você não consegue, mesmo um criador experiente, perceber qual é a patologia que está acontecendo. Você tem uma ideia do que pode ser, mas mesmo para a gente, só a avaliação física também não fecha 100%. A gente precisa dos exames. As aves são muito complexas, não é essa facilidade que todo mundo acha, tá com isso é tal remédio. Não, é complexo demais. Não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula e outra. É muito mais complexo que a gente, porque eles não têm os parâmetros para poder comparar e nem os exames. Muitas espécies a gente não tem ainda um parâmetro para um hemograma simples, né, um bioquímico para avaliar a função hepática e renal, ainda não é rotina, apesar de alguns veterinários já fazerem, já tem um parâmetro para algumas espécies mais criadas, né? Hoje a gente já consegue fazer até de coleiro, mas, né, com uma ave pequena, justamente pela quantidade de criadores que procuram serviço médico veterinário. Mas se você for procurar uma saíra, né, uma saíra 7 cores, não tem, entendeu? E isso vai demorar ainda, a medicina veterinária ainda está avançando, e o que eu já conversei aí com outros criadores, depende do criador ter a demanda, procurar o profissional para poder ter profissionais se capacitando para isso, porque é a profissão da pessoa. Então ninguém vai investir numa pós-graduação, a não ser que ame muito, né? Não vai entrar para fazer um tipo de serviço que não tem uma remuneração adequada pela especialização que ele vai fazer. Né? Até o pessoal reclama muito que é difícil achar um veterinário responsável, né, para um criatório que tenha capacidade de atender, porque a parte de faculdade não dá o conhecimento para trabalhar com pássaros no nível que a gente precisa. Tem que ter uma especialização. Com certeza. E uma coisa interessante, né, Filipe? Você falou agora da questão do estudo, do empenho. É que eu converso com o pessoal do canal. Muitas vezes, por exemplo, o Felipe está aqui com o nosso livro. Ó, né? O Felipe está levando o nosso livro. E aí o cara olha às vezes o preço desse livro, assim, comparando com uma visita de um técnico. Ah, mas é caro, Mendonça. Mas ele não entende que ele não está pagando um papel, ele está pagando anos de faculdade, de estudo, para poder montar um material como esse aqui. É uma vida, gente. Então, como o Felipe falou, muitas vezes ele fez uma faculdade veterinária, fez pós-graduação, vários cursos. Quando você recebe um profissional desse na tua residência, no teu criatório, você tem que entender que essa visita, por trás de muitas vezes um exame que o veterinário faz, uma orientação, por trás tem muitos anos de investimento, de estudo, de pesquisa. Não é só uma consulta, como muita gente pensa, não é? Tem muita coisa investida. E outra coisa que eu vou falar para você, criador, o que eu já falei em outros vídeos nossos, quanto é que vale um filhote teu? Né? Não vamos falar aqui sobre venda, criador amador, criador comercial, o caso não é esse, mas o quanto você valoriza a sua ave. Não é você que reproduz, por exemplo. Você reproduz um filhote, o que você paga de assessoria, né? Por quanto tempo com um filhote que é valorizado da tua criação. Então assim, olha, principalmente você que mora no Rio de Janeiro, que é a área de atuação principal do Dr. Felipe, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o contato dele. Você que quer uma assessoria no seu plantel, estamos aí às portas de uma época de reprodução, período de reprodução, quer ter uma reprodução de excelência, você chama um profissional na sua residência, chama um profissional para orientar você, que você não vai se arrepender. Tá? É investimento, né? Gasto, não vou gastando, você não gasta, você investe. Então eu vou deixar o contato do Felipe aqui na nossa descrição. Uma outra coisa que eu quero pedir os seguidores do canal do Mendonça. Felipe começou um canal não tem muito tempo. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o canal do Felipe. Você vai ter lá, assim como você tem conosco, você vai ter lá conhecimento, vai ter vídeos com conteúdos técnicos. Se inscreva lá. Se o criador Mendonça proporcionou para você alguma ajuda algum dia, né? Se eu te ajudei de alguma maneira,
eu faço esse pedido a você. Vá agora na descrição desse vídeo, quando terminar, e se inscreva, toque lá o sininho e acompanhe o trabalho do Dr. Felipe, que você vai ter conhecimentos espetaculares. Felipe, me ajuda, eu vou te pedir essa ajuda, por que eu estou falando de ajuda, né? Muitas vezes, alguns comentários no nosso canal, quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, a extrusada ela é superior a uma alimentação baseada em semente. Aí alguns comentam, isso é coisa da cabeça do Mendonça. Eu quero, assim como eu mostrei outros profissionais falando a mesma coisa, que o Dr. Felipe fale para vocês se eu estou errado ou se eu estou certo. Por favor, Felipe. Então, eu crio as minhas aves, né? Desde que eu tenho registro no Cispaz, que eu crio curió, é só na extrusada e a farinhada nos momentos específicos, né? Que também a gente não pode ficar dando farinhada o tempo todo, né? Eu uso basicamente ali umas 2 vezes na semana na época de muda e durante o período de reprodução, todo dia, às vezes umedecendo, né? Porque facilita. Quando a gente bota uma farinhada úmida, a fêmea ingere mais, trata mais do filhote, sim. Mas a base alimentar das minhas aves é a ração extrusada. Não entra semente no meu criatório 5 anos, pelo menos. Foi 1 ano de transição que eu ainda usei, ainda fiquei dando uma vez por semana, e a ração balanceada, independente da marca que você use, ela está sendo balanceada. Tem a diferença da composição da ração, né? O que cada ração vai utilizar de matéria-prima para poder utilizar ali de base da ração, né? Na formulação, que uma coisa é você ter 14% de proteína, 18% de proteína, mas essa proteína está vindo de onde? Então aí entra a qualidade da matéria-prima de cada uma. Então o que a gente pode discutir é isso. Agora, falar que a extrusada não funciona ou é ruim, então tem alguma coisa no manejo que você está fazendo que não está introduzindo da forma correta, está misturando com muitas outras coisas. Sim. A extrusada é para ser base alimentar e utilizar o teor de proteína correto para cada período. Você não vai ficar usando no período de manutenção a extrusada com nível de proteína maior, que é para ser usada na reprodução. As aves vão engordar. Também, se você usar outra comum de manutenção na reprodução, vai ter deficiência de proteína. Muita gente tem problema na extrusada, né? Na hora de fazer a reprodução, que reclama que nasceu menos filhote, morreu muito. O primeiro ano ali de transição, geralmente a ave demora um pouco mais para acostumar a comer, depois para poder aprontar, também passa por todo um manejo que você faz de adaptação da ave para trocar esse tipo de alimentação. Tem ave que demora, pode ser que altere um pouco a reprodução no início. Agora, isso acontece, é individual de cada ave, mas você fazendo, a ave se adaptando naquilo ali em 1 ou 2 temporadas no máximo, você consegue recuperar. E outra coisa, o filhote que nasce já comendo extrusada, ele não conhece a semente. Então você pode dar extrusada normal que não vai ter influência nenhuma. O pessoal pode questionar e aquele primeiro 1 ou 2 anos, depois não tem como. O pessoal que tem dificuldade, por exemplo, de uma ave ou outra reprodutora, é aquilo que a gente conversou aqui em off. Ele faz do filhote uma nova geração com um conceito alimentar nutricional diferenciado. O que você falou, eu tenho falado pessoal, né? Tem gente sim, usa a ração de suporte, né? De base, com baixa proteína de uma marca, aí pega uma farinhada de outra, aí faz uma mistura, aí mistura aquilo tudo dentro de uma PET, desbalanceia tudo, gente, né? Eu já tenho falado com vocês. Nós usávamos uma outra, hoje a gente usa a linha Select, como eu já comentei em muitos outros vídeos nossos aí. Então, na época de reprodução, como o Felipe falou, um nível maior de proteína para as aves aprontarem, desenvolvimento dos filhotes. Então, se algo está dando errado aí com a extrusada, é porque você não soube administrar corretamente. Porque a resposta à vida e ao desenvolvimento, a reprodução, canto, enfim, resultados de torneio, gente, é muito diferenciado das sementes. É muito diferenciado. Eu falo pro pessoal que é aquela discussão, comparando aí com o cachorro, né, que já está anos-luz à frente na tecnologia de ração. É você comparar com a pessoa qual é a melhor ração
para dar para o cachorro, ou se é melhor voltar da angu com pelanca, que é o que usava da bofe, o que tinha antes da ração extrusada. Hoje em dia só dá extrusada. Você não vê dar nada para cachorro além da extrusada. Outros tipos de animais é ração peletizada. Eu fiz um vídeo lá no meu canal, quem puder depois acompanhe, falando os tipos de ração. Como que é a fabricação da extrusada, como que é da peletizada, interessante, que usa, legal. né? Porque o custo para a extrusada é mais alto. Então o animal de produção, geralmente só o processo de peletização já é utilizado para manutenção e geralmente já a maioria das grandes fábricas já tem um grande criador já tem até a fábrica junto. Então ele já fabrica, já fornece para o animal. Então é um processo diferenciado. Agora para as aves, já entrou extrusada, muitos criadores estão usando e não tem por que a gente discutir se a semente é melhor ou não, entendeu? É indiscutível que a semente ela tem um teor de proteína muito mais alto, o balanço cálcio-fósforo dela é totalmente desbalanceado, entendeu? No animal proteína vai ter, mais baixa, tem proteína baixa e o cálcio e fósforo não deixa fazer, né, a formação do osso corretamente, por isso que a gente tem muita ave com problema de calcificação na hora de produzir ovo. Tem problema de muda e muda de bico pela baixa de proteína também. Que o animal, quando ele você vê comendo na natureza lá, o pendão, o que for, ele está comendo a semente verde, não é seca. E ele se alimenta de outras coisas. Ele come inseto na natureza. Então ele tem espécies até hoje que a gente não sabe direito folhas, que come na natureza. Come eu falei pessoal de Trincafé, eu tive acesso a uma matéria que foi observado o trinca-ferro comendo pequenos anfíbios, girino, pequenos répteis, né? Tu vê que a dieta deles é balanceada, diferenciada, folhagem. Eu já vi na minha casa um bem-te-vi comendo uma lagartixa. Então eu vi uns vídeos, umas fotos dessa também. Ele foi na parede, pegou a lagartixa e engoliu. Isso. Então e quem não viu também já, muitas vezes o bem-te-vi roubando a ração do cachorro no quintal. Vai lá na extrusada do cachorro e come. Então, gente, como disse o Felipe, é indiscutível isso, tá? Então, é muito diferenciado. E aí você falou, Felipe, nessa questão do desbalanceamento, baixa proteína por vezes, a pobreza, né, a carência que tem a semente. Aí o cara entra com suplementos na água, suplemento na farinhada, suplemento em tudo que é lugar. Quando você vai fazer as contas no final, você gastou muito mais do que se você estivesse dando uma boa ração extrusada para sua ave. Porque ainda tem gente que fala que a semente é mais barata do que a ração. Se você fizer as contas, metade é casca, não é? Ele desperdiça e joga aquilo tudo ali fora. E os suplementos que você tem que dar, no final das contas, a ração, ela sai mais barata. Não, e assim, eu crio desde criança. Então, no início, eu criava com semente, tinha vários tipos de problema. E justamente, você compra lá um frasquinho de um polivitamínico, e ele vem com validade de 2 anos. Você usa tão pouquinho ali na água, aí daqui a pouco você compra ou um medicamento ou um polivitamínico que seja, você utiliza e com o tempo você perde quase tudo. Então aquele custo ali que você tem do remédio, né, do que você for utilizar, muitas das vezes você não usa o frasco inteiro, né? Então a pessoa tem que suplementar, tem perda do suplemento também que você está comprando e depois vai acabar jogando fora. Que eu duvido alguém que comprou um frasco de 50 ml, que você bota ali 5 gotinhas num bebedor e conseguiu gastar aquele frasco todo, né? Tem que ter muito passarinho para usar aquilo tudo. Então desperdiça também a vitamina, né? Os remédios que você compra e acabar com isso de ficar dando de forma indiscriminada, né? Da vermífugo você tem necessidade. Então tudo, tem muita coisa que você faz que é desperdício, né? E dando uma alimentação de qualidade e tendo um acompanhamento veterinário, você não vai precisar se preocupar, tá atacando o fígado do animal. E bem ou mal, muitas das vezes você vai dar alguma coisa, vai ter que entrar com protetor hepático também, que é mais um medicamento que tem que inserir. Então isso tudo é custo e sem contar que dá trabalho, tem que ficar trocando água todo dia. Aqui no Rio de Janeiro, que é calor, no Nordeste pior ainda, se você deixar de um dia para o outro, pode até fermentar, né, a vitamina na água, aí tem que trocar 2 vezes por dia para não ter problema. Então isso tudo aumenta o seu manejo. Eu gosto de criar de forma prática. Tudo que você faz que te dá trabalho, piora o seu manejo sem ter resultado,
tempo e dinheiro jogado fora. Com certeza, porque infelizmente quem faz a manutenção da sua ave com basicamente semente vai ter que dar suplemento, é inevitável, porque senão não cria, Não consegue nem farinhada, consegue reproduzir não bem. consegue direito. Tanto que antigamente, né, reproduzir curió era tão difícil, né? Hoje em dia pessoal, a facilidade. larva de cupim, arantenébrio, enfim, tantas coisas que hoje já estão aí superadas, né? E por último, Felipe, queria que você conversasse também um pouquinho com o pessoal, corroborando mais uma vez com tudo que o criador Mendonça tem falado aí durante todos os vídeos, chegando agora a temporada, aquela triste prática, lamentável prática do criador fazer um preventivo com medicações que agridem o fígado, agridem o organismo da ave, causa esterilidade nos machos, enfim. O cara, ele pensa que ele dando por exemplo, um Bicox, um Avecox, ou seja, qual que for o coccidiostático, ele estará prevenindo uma futura coccidiose. Então aquilo que a gente sempre falou, você só dá uma medicação alopática, um remédio, como o pessoal chama aí comumente um remedinho, um remédio, você só dá um medicamento para a sua ave quando o profissional, o médico veterinário, o profissional da área, ele recomendou. Isso baseado em exames laboratoriais, se faz um antibiograma para saber qual é a sensibilidade daquele patógeno que foi apresentado, para a gente fazer uma intervenção assertiva, não é? E quando o criador ele faz isso de uma forma aleatória, ele não tem ideia da gravidade, das consequências, das sequelas que ele vai colher no futuro, aí, principalmente na época da reprodução, não é verdade? Com certeza. Todo medicamento que você for dar tem que ser mediante um diagnóstico. Quando você está utilizando a medicação na sua criação e ainda insiste em dizer que está dando resultado, né? Esse tratamento não, que eu faço preventivo. Eu faço há tantos anos. Há tantos anos e está dando resultado para mim, e se eu não fizer esse preventivo, eu não tiro filhote. Então você não está prevenindo, você está tratando. Você tem uma doença no seu plantel e você está tratando para resolver. Não se engana dizendo que você está prevenindo. Não, você tem um problema que você está resolvendo com uma medicação alopática. E resolvendo por um acaso, né? Por um acaso, que por acaso você acertou dentro de tantos medicamentos que o pessoal costuma utilizar, um deu efeito. Aí você continua usando ele, mas não diz que está fazendo preventivo, porque a única prevenção que a gente tem é com vacina. A vacina vai produzir os anticorpos para o nosso corpo ter a imunidade para poder agir contra aquele patógeno. Uma medicação alopática ela não tem esse poder de gerar imunidade, né, no animal, tanto da ave ou qualquer outro. O medicamento não vai fazer isso. Então, se você dá qualquer tipo de coccidiostático, coccidicida, e diz que está resolvendo, que está fazendo prevenção, você não está prevenindo nada, não. Você está tratando um problema que você tem no seu criatório. Você pode não saber que tem, mas tem um problema aí. E outro agravante, né, Felipe, é que esse uso contínuo, ano após ano, vai criar uma resistência tal no organismo das suas aves, que quando um dia você precisar utilizar, ele não fará mais efeito. Nós tivemos nós tivemos ontem analisando um dos muitos exames que acontecem, né? Um antibiograma que nós analisamos, a tamanha quantidade de resistência a medicações que nós temos visto nos exames que temos aí dado assessoria, gente. E justamente acontece por isso aí, pelo fato do criador ele ficar testando medicação em cima de medicação. E aí quando ele não resolve nada, ele vem para nossas mãos, traz as aves para nossas mãos, e quando a gente vai fazer uma investigação, a gente descobre que o organismo da ave está tão resistente que a gente não tem alternativas para tratar daquele plantel. Às vezes só com medicação injetável, né? Foi o que a gente estava conversando. É normal, né, nos exames, né, pelo menos no meu caso, pegar um antibiograma e ter algumas bactérias, né, resistentes ou fungos resistentes a alguns medicamentos, mas tem uma lista ali de vários resistentes e vários sensíveis. E dentro do que for mais usual, mais fácil do proprietário poder achar medicação, a gente vai receitar ela. Né?
É um problema também, né, Mendonça, que não é de uma hora para outra. Esse problema de resistência, que o pessoal fala que não consegue ver, ele não é de uma hora para outra da mesma forma que a ave fica obesa. Sim. Eu dou essa alimentação para minhas aves há 3 anos. Tudo bem, mas toda vez ela está engordando um pouquinho, pode chegar um ponto depois lá na frente que você vai começar a ter problema, e quando pega a ave na mão, que o criador ainda tem esse mito que não gosta de ficar pegando a ave na mão, né, para avaliar, Exatamente. você pega para avaliar, o animal está gordo. Ele fala, mas eu dou essa alimentação já há tanto tempo, eu sempre reproduzi bem. Esse ano que deu problema. Não, esse ano que chegou a gota d'água que você já não consegue mais resolver, que antes ainda o animal dava o jeito dele e chega uma hora que o organismo não aguenta. Então isso é com a questão da obesidade, né, a questão de infertilidade. Da infertilidade também, que o animal vai ficando prejudicado, chega uma hora que para. Né, tem várias outras coisas que podem afetar a saúde da ave. E todo mundo que usa de forma indiscriminada, um dia, uma hora ou outra, vai ter algum problema desse. É isso aí. Então, pessoal, veja só. Vocês percebam uma coisa. Nós estamos aqui com um pouquinho mais de 20 minutos de conversa. E você veja que isso aqui é só a ponta de um iceberg, a pontinha do iceberg. Para baixo tem muita informação, muita coisa que numa assessoria você tem acesso. Né? A gente tem muito mais para falar, a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando sobre, né, manejo, asepsia e medicação, tratamento. Ora, a gente perderia aqui, viraria a noite conversando. Por isso que é tão importante você acreditar no trabalho de um profissional. Acredite, porque faz toda a diferença. Aquele jeitinho do antigo criador acabou. Aquela prática de lá na beira da estrada pegar areia, na beira da estrada para jogar no fundo da gaiola, para o passarinho defecar, isso não existe mais, gente. Isso é coisa lá do passado. Meu avô sempre fez isso, ainda, eu ouço essas coisas ainda. Mas eu sempre fiz isso, o doutor falou. Eu sempre dei essa medicação, Mendonça. Mas eu sempre... Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabeça, vamos olhar para o futuro da criação. Hoje nós não temos ainda abundância, mas já temos profissionais como o Felipe Silva à disposição dos criadores. Então procure esse pessoal, vamos aperfeiçoar, vamos se atualizar, vamos estudar. Né? Eu falo, você criador, estude. Compre um bom livro, se associe e se aproxime de canais, como do caso aqui do Dr. Felipe, de canais que trazem informações. Pare de beber de fontes de curiosos, que muitas vezes dão dicas porque ouviu falar, o meu colega fez isso e deu certo, aí você vai fazer, você só vai estragando mais, prejudicando mais o seu plantel, e isso tem causado, infelizmente, prejuízos terríveis aí na criação. Então, Felipe, foi uma honra. A gente eu tinha 1000 perguntas aqui ainda mais, 1000 coisas para falar, mas o vídeo não permite isso, fica enfadonho aí para os nossos assistentes. Eu quero agradecer a você por essa honra, tá? Foi uma honra conhecê-lo. Eu espero que isso seja só o início de uma amizade, de uma parceria, de uma troca aí de conhecimento. É bom, sempre que a gente entra em contato, né, com outras pessoas que estão no meio, aí, outros criadores, até por isso que a gente faz o canal no YouTube, né? Porque se a gente for conversar com um por um, que manda uma mensagem ali no WhatsApp para explicar, não tem como. Então a gente pega ali o que o pessoal está mais com dúvida, faz um vídeo, posta para vocês, o pessoal comenta o que está com mais dúvida. Então, por mais que, como o Mendonça falou, se a gente ficar aqui 10 horas falando, vai ficar faltando muita coisa ainda. Então, ao longo do tempo, a gente vai passando aí para informar melhor e todo mundo ir crescendo junto, né? A intenção da gente é cada vez tirar mais filhotes. Excelente. Né? Essas espécies que sempre tem uma dificuldade maior para reproduzir bem, né, em ambiente doméstico, a gente vai dando nosso jeito, as rações também cada vez vão melhorando a formulação, vendo o que a gente necessita. E cada espécie vai melhorando. O curió já evoluiu muito, o bicudo. Hoje em dia o pessoal está criando mais aí o coleiro, o trinca-ferro. Tem os problemas de criação que no manejo todo mundo acaba encontrando, né? Mas vai acertando a mão, vai pegando conhecimento,
que até a gente continua estudando o tempo inteiro, Verdade. né? E gasta dinheiro para comprar livro, para ter conhecimento, né? Não vem de graça, paga curso, às vezes um dia que a gente está lá no final de semana fazendo tira curso, o tempo da né? família, Tira o tempo da investe. família, poderia estar trabalhando e naquele dia não está recebendo nada para gerar conhecimento, né? E passar aí para os criadores, para no final de tudo a intenção é todo mundo ter um resultado melhor. Exatamente, Ah, exatamente. muito prazer também, Mendonça, né, de conhecer, contato. Sempre é bom a gente manter, né, contato com os outros criadores, os outros profissionais na área, que a gente vai trocando experiência. Isso tudo agrega aí para todo mundo. Legal. Eu fiquei lisonjeado saber, o Felipe falou que já acompanhava meu canal, já conhecia um pouquinho do nosso trabalho, fiquei muito feliz. E a gente está também agora acompanhando o trabalho dele. E em breve, quem sabe, a gente faz umas lives juntos, vai surgir cursos, quem sabe aí pro futuro, né? Então, pessoal, mais uma vez eu quero pedir a você, vai na descrição desse vídeo, se inscreva no canal do Felipe, pode ir lá, mande seu comentário nos vídeos dele. Vou deixar também o contato dele para o pessoal que mora no Rio de Janeiro, que queira uma assessoria no seu plantel. Troca uma ideia com ele, eu vou deixar o contato dele na descrição, você faz contato, conversa, você vai ter toda a assistência aí e com certeza de um profissional de excelência. Tá legal? Felipe, um abraço, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Deus obrigado. quiser.